A moraria respirava história em cada pedra da calçada, em cada arco quebrado e em cada vaso de gerânios pendurado numa janela debotada. Amara Baptista, 32 anos de vida e sonhos bordados na alma, sentiu essa respiração antiga no momento em que pôs os pés na Rua dos Lagares. Era ali, naquele emaranhado de vielas onde o fado parecia ainda ecoar dos tempos de outrora, que ela queria fincar as suas raízes crioulas. A herança da avó, pequena mas carregada de significado, era o passaporte para o Raízes Crioulas, o seu ateliê de moda, um espaço que ela imaginava vibrante com as cores de África e a alma de Lisboa. Amara era uma mulher negra, de pele escura e luminosa como o cacau mais puro. O seu corpo, generosamente obeso, era uma tela que ela adornava com as suas próprias criações, vestidos amplos de capulana, turbantes coloridos que coroavam o seu cabelo natural farto e orgulhoso. Carregava em si a beleza robusta das árvores ancestrais, uma presença que alguns achavam intimidante, outros simplesmente fora do lugar. A loja que encontrara, espremida entre uma barbearia antiga e um prédio a precisar de amor, estava devoluta há anos. As paredes interiores, manchadas pela umidade, cheiravam a pó e a esquecimento. Mas Amara via para além da decadência. Via prateleiras cheias de tecidos africanos, manequins de todas as formas e tamanhos e as suas máquinas de costura a zumbir, criando magia. Com o projeto do ateliê debaixo do braço, um dossiê caprichado que exalava sustentabilidade e inclusão, dirigiu-se à sede da Associação de Comerciantes e Moradores da Moraria. O ar-condicionado do pequeno escritório contrastava com o calor úmido da rua. Sentada atrás de uma secretária imponente de mogno escuro, estava Dona Leonor Almada Vasconcelos. 50 e muitos anos, branca como um lençol de linho engomado, magra até à ossatura e com um cabelo loiro platinado, preso num coque tão apertado que parecia repuxar-lhe as feições. Vestia um fato de saia e casaco bege, de corte impecável, e um colar de pérolas discretas. Amara apresentou-se, a voz um pouco mais baixa do que pretendia. Boa tarde, Dona Leonor. Sou Amara Baptista. Venho apresentar o meu projeto para a loja na Rua dos Lagares. Leonor folheou o dossiê com a ponta dos dedos, como se pegasse em algo contagioso. Um leve arquear de sobrancelha foi a única reação visível quando leu o nome do ateliê, Raízes Crioulas. O seu olhar frio passou por Amara, da cabeça aos pés, demorando-se um instante a mais no seu volume, na cor da sua pele. Um ateliê de moda africana? A voz de Leonor era educada, mas com um travo metálico. Namoraria? Acha adequado, menina Baptista. Este bairro tem uma imagem a zelar, uma certa autenticidade que queremos preservar. Amara sentiu o sangue a ferver-lhe nas veias, mas manteve a compostura. A minha moda é uma fusão, Dona Leonor. Autêntica nas suas raízes africanas e na sua ligação a Lisboa. É moda inclusiva, para todos os corpos. Todos os corpos, repetiu Leonor, um sorriso que não chegava aos olhos a pairar-lhe nos lábios finos. Compreendo. Bem, o regulamento é bastante específico. Precisaremos de plantas detalhadas, pareceres de impacto visual, um plano de gestão de resíduos têxteis e, claro, a aprovação da Comissão de Estética. Amara saiu da reunião com uma lista de exigências que parecia mais longa que o Tejo. O ar da moraria, antes convidativo, pareceu-lhe subitamente mais pesado. Enquanto caminhava desanimada, reparou no Sr. Adelino, o dono da retrosaria, o dedal de ouro, que varria a entrada da sua loja. Os seus olhos pequenos e vivos, por detrás de uns óculos de aros finos, encontraram os dela com uma expressão que Amara não soube decifrar. Curiosidade, talvez compaixão. Ele acenou discretamente com a cabeça, um gesto mínimo, quase imperceptível. Nos dias que se seguiram, a lista de Leonor parecia ganhar vida própria, cada item desdobrando-se em novos obstáculos. Plantas de arquitetura para a mais pequena alteração, pareceres de engenharia para a estabilidade de uma parede que apenas precisava de reboco novo, uma licença especial para a extração de fumos, embora Amara não fosse cozinhar nada. Queixas anônimas, de vizinhos sobre o barulho da limpeza inicial da loja, um barulho que mal se distinguia do constante burburinho da moraria. Leonor tinha uma habilidade especial para encontrar Amara por acaso na rua. Ah, menina Baptista, dizia a voz untuosa, vi que já começou as suas arrumações. Espero que não esteja a incomodar os residentes mais antigos. Sabe, eles são muito sensíveis a certas modernices. Noutra ocasião, ao ver Amara com um turbante de cores vibrantes. Que exótico, querida. Talvez um pouco garrido demais para a sobriedade da nossa moraria, não acha?
Amara engolia em seco as provocações, respondendo com monossílabos educados, mas por dentro a raiva e a frustração acumulavam-se como nuvens de tempestade. As suas economias começavam a ressentir-se com os custos inesperados. As noites eram passadas em claro, a rever plantas, a preencher formulários, a duvidar de si mesma. Será que a avó se enganou? Pensava. A imagem da matriarca sorridente a tremeluzir na sua mente. Será que este sonho é grande demais para mim? Numa tarde particularmente cinzenta, Amara entrou no Dedal de Ouro, à procura de um tipo específico de linha resistente. O Sr. Adelino atendeu-a com a sua habitual calma. Enquanto media a linha, perguntou, sem levantar os olhos, "Muitos papéis, menina." Amara suspirou. "Nem queira saber, Sr. Adelino, parece que querem construir um palácio, não um pequeno ateliê." Ele sorriu enigmaticamente. A dona Leonor gosta de tudo à maneira dela, ou não gosta de quem não é à maneira dela. Pôs a linha num saquinho de papel. Há uns anos, um rapaz quis abrir aqui uma livraria de poesia. Poesia, veja bem, coisa de sonhadores. A dona Leonor fez-lhe a vida tão negra que o rapaz desistiu. Foi pena. Fazia falta poesia nesta rua. As palavras do Sr. Adelino, embora simples, acenderam uma nova chama em Amara. Não estava sozinha na sua luta. Outros tinham enfrentado a mesma muralha de preconceito e burocracia. E se ela desistisse, quem viria a seguir? Decidiu que não ia ser mais uma história de desânimo. Reuniu todos os documentos, todas as exigências de Leonor e marcou uma consulta numa pequena ONG no Intendente que dava apoio jurídico a vítimas de discriminação. Foi assim que conheceu Sofia Mendes. Sofia era o oposto de Leonor em quase tudo. Jovem, na casa dos 20 e poucos anos, com uns jeans rasgados, uma t-shirt de uma banda indie e uns olhos castanhos que brilhavam com idealismo e combatividade. Ouvia Amara com uma atenção feroz, tomando notas num tablet coberto de autocolantes. "Isto é um caso clássico, Amara", disse Sofia ao fim de uma hora. "Discriminação com base na raça e na aparência, mascarada de zelo burocrático. A dona Leonor é uma predadora de manuais, mas nós vamos apanhá-la." Pela primeira vez em semanas, Amara sentiu uma ponta de esperança. Com Sofia ao seu lado, a investigação começou a sério. Reviraram os regulamentos da associação, as atas das reuniões, as poucas que eram públicas, e os processos de licenciamento de outros estabelecimentos na moraria. O Sr. Adelino, agora um aliado mais declarado, fornecia informações preciosas. Lembro-me quando o restaurante do amigo dela, ali na esquina, fez obras ilegais na esplanada. Ninguém da associação disse um ai, mas assim, por causa de uma pintura, é este pandemónio. Sofia ensinou Amara a pedir informações à Câmara, ao abrigo da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. Descobriram que vários projetos de amigos de Leonor ou de pessoas com apelidos importantes tinham sido aprovados em tempo recorde, com exigências mínimas. Em contraste, o processo de Amara estava deliberadamente a ser empatado. A descoberta mais significativa veio de uma análise mais atenta dos registros prediais e comerciais, cruzada com informações que o Sr. Adelino tinha sobre as movimentações de Leonor no bairro. Leonor, através de uma empresa de fachada em nome de um sobrinho afastado, era proprietária de 3 edifícios na moraria, 2 deles recentemente reabilitados, com o que pareciam ser fundos da própria associação, sob o pretexto de projetos de valorização do património. Esses edifícios, agora transformados em alojamentos locais de luxo, tinham várias não conformidades urbanísticas, ampliações ilegais, falta de licenças específicas, que a associação, sob a sua presidência, convenientemente ignorava. Um desses edifícios ficava precisamente na mesma rua estreita onde Amara queria abrir o Raízes Crioulas. "Ela não quer concorrência, Amara", explicou Sofia. "Mas não é só isso. O teu ateliê, com a tua identidade, a tua mensagem de inclusão, representa tudo o que ela detesta e quer apagar da sua moraria. É uma ameaça simbólica aos investimentos dela e à imagem higienizada que ela quer vender." Amara sentiu um misto de raiva e uma estranha validação. Não era louca. Havia um método na crueldade de Leonor. Enquanto a investigação avançava em segredo, Leonor, sentindo a teimosia de Amara, decidiu que era a altura de dar o golpe final. Convocou uma reunião geral extraordinária da Associação de Comerciantes e Moradores da Moraria. Na ordem de trabalhos, um único ponto: deliberação sobre o projeto de instalação do estabelecimento comercial Raízes Crioulas na Rua dos Lagares, número 17. Face ao parecer técnico desfavorável da Comissão de Estética e Urbanismo.
O parecer técnico, Amara e Sofia descobriram através de uma fonte interna na associação. Um secretário mais novo, farto dos desmandos de Leonor, tinha sido redigido pelo próprio sobrinho de Leonor, o testa de ferro da empresa imobiliária, que por acaso também era consultor da tal comissão. A reunião estava marcada para uma terça-feira à noite, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, um espaço com tetos altos e um ar solene que Leonor apreciava. Amara sentiu um frio no estômago, mas Sofia apertou-lhe a mão. Temos tudo, Amara. Chegou a hora de a mouraria ouvir a verdade. O salão estava mais cheio do que o habitual. Lojistas, moradores, alguns curiosos. Leonor presidia, sentada ao centro de uma longa mesa, ladeada pelos seus acólitos da direção. A sua postura era a de uma rainha no seu trono. Começou a reunião com uma formalidade afetada, lendo a ordem de trabalhos com voz clara e incisiva. Como sabem, começou Leonor, após a leitura, temos em mãos o projeto da menina, Baptista. Um projeto que, apesar da boa vontade inicial, levanta sérias preocupações quanto à sua integração na malha histórica e estética da nossa querida mouraria. A Comissão de Estética e Urbanismo, após cuidada ponderação, emitiu um parecer desfavorável, que passo a resumir. Enquanto Leonor lia extratos do parecer fraudulento, citando incompatibilidade visual, risco de descaracterização e potencial impacto negativo no valor patrimonial da zona, Amara observava os rostos na sala. Alguns pareciam concordar passivamente, outros olhavam para o chão, desconfortáveis. O Sr. Adelino, sentado numa das filas da frente, mantinha os olhos fixos em Leonor, a desaprovação vincada no seu rosto enrugado. Quando Leonor terminou, houve um silêncio tenso. Face ao exposto, concluiu, a direção propõe a rejeição liminar do projeto. Olhou em volta, esperando a aclamação. Sofia Mendes levantou-se. Com licença, senhora presidente. A minha cliente, Amara Baptista, gostaria de usar da palavra antes de qualquer votação. Leonor fuzilou Sofia com o olhar. A menina advogada sabe que o tempo para alegações já terminou. O parecer é claro. O parecer é fraudulento, dona Leonor. A voz de Amara soou mais firme do que ela própria esperava. Levantou-se, sentindo todos os olhares sobre si. O seu coração batia descontroladamente, mas a imagem da sua avó, forte e digna, deu-lhe coragem. E eu tenho provas disso. Um murmúrio percorreu a sala. Leonor empalideceu ligeiramente. Insolência! Que provas se atreve a apresentar? Amara respirou fundo. Sofia ligou um pequeno projetor a um portátil. A primeira imagem a surgir na parede branca atrás da mesa da presidência foi uma fotografia da fachada da loja de Amara, ao lado da fachada de um café chique, propriedade de um amigo de Leonor, que tinha uma esplanada ilegal a ocupar metade do passeio. Esta é a minha loja, disse Amara. E este é o café O Refinado. Ao meu projeto foram exigidas dezenas de licenças. Ao Refinado, com uma esplanada que viola todos os regulamentos municipais, a associação nunca levantou um obstáculo. Começou então a desfiar o seu dossiê. E-mails trocados com a associação, onde as exigências mudavam de semana a semana. Fotografias de outras lojas com infrações visíveis, que nunca tinham recebido qualquer notificação. Comentários de Leonor, gravados discretamente durante uma das suas visitas à loja, onde o seu preconceito era evidente. Este tipo de negócio atrai um certo tipo de gente. Não queremos que a mouraria se transforme numa feira africana. A cada prova apresentada, o desconforto na sala aumentava. Alguns membros da direção de Leonor começaram a mexer-se nas cadeiras, evitando o seu olhar. O clímax da apresentação de Amara foi a revelação do esquema imobiliário de Leonor. Mapas cadastrais, registros de empresas, fotografias dos edifícios com as obras ilegais e uma análise simplificada, mas clara, de como os fundos da associação pareciam ter sido canalizados para beneficiar os interesses privados da sua presidente. Isto, senhores e senhoras, concluiu Amara, a voz agora a ecoar com uma força que ela desconhecia possuir, não é zelar pela mouraria. Isto é usar a mouraria. Isto é discriminação. Isto é corrupção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonor estava lívida, a boca entreaberta, incapaz de articular uma palavra. Então o Sr. Adelino levantou-se. A sua voz, embora não alta, tinha o peso da experiência e da honestidade. Eu nasci e cresci nesta mouraria. Vi muita coisa. Vi este bairro quase morrer e vi-o renascer com a força de gente de todas as cores e de todos os cantos. Gente como a menina Amara que traz talento e coração. O que não vi até hoje foi tanta... pouca vergonha. Olhou diretamente para Leonor. A senhora não zela pela mouraria. A senhora envergonha a mouraria.
Foi como se uma barragem estivesse rompido. Outras vozes se levantaram. Um lojista que tinha sido pressionado por Leonor a assinar uma queixa contra Amara retratou-se publicamente. Outro exigiu acesso imediato a todas as contas da associação. A proposta de Leonor para chumbar o projeto de Amara nem sequer foi a votos. Em vez disso, um dos membros mais antigos da associação, visivelmente abalado, propôs uma moção de censura à presidente e a nomeação imediata de uma comissão de inquérito independente. A moção foi aprovada por unanimidade, com os próprios aliados de Leonor a levantarem a mão, ansiosos por se distanciarem do navio que afundava. Leonor Almada Vasconcelos saiu da sala de cabeça baixa sob um coro de assobios e gritos de demissão. O seu império de preconceito e arrogância tinha ruído em poucas horas. Nos dias e semanas que se seguiram, a derrocada de Leonor foi completa. A comissão de inquérito confirmou as descobertas de Amara e Sofia. A Câmara Municipal abriu processos às suas propriedades ilegais. O Ministério Público iniciou uma investigação por gestão danosa e corrupção. A sua fotografia, antes presença assídua nas colunas sociais que cobriam os eventos chiques do bairro, desapareceu. Amara, com o apoio da nova direção interina da associação, obteve todas as licenças para o Raízes Crioulas em tempo recorde. A pequena loja na Rua dos Lagares transformou-se. As paredes foram pintadas de cores quentes, o chão de madeira antiga foi polido até brilhar. Tecidos africanos macaca capulana enchiam as prateleiras como arco-íris palpáveis. Manequins de todas as formas e tamanhos exibiam as criações de Amara, vestidos que celebravam as curvas, túnicas elegantes, acessórios que contavam histórias. A inauguração, numa tarde soalheira de primavera, foi uma festa. A moraria compareceu em peso. Adelino, de fato domingueiro, trazia um pequeno vaso de manjericão para dar sorte. Sofia Mendes sorria, orgulhosa. Outros lojistas, alguns dos quais tinham olhado Amara de lado, vieram dar-lhe os parabéns, talvez com um toque de culpa no olhar. Havia música cabo-verdiana a sair das colunas, o cheiro a cachupa rica no ar e um burburinho feliz de vozes. Amara, vestida com uma das suas criações mais espetaculares, um vestido longo cor de açafrão, com detalhes em tecido de bogolã, sentia o coração a transbordar. Olhou em volta para o seu sonho tornado realidade, para os rostos amigos que a rodeavam. A luta tinha sido dura. As cicatrizes do preconceito não desapareciam de um dia para o outro. Mas ali, naquele momento, rodeada pela sua comunidade, sentia-se inteira, forte, dona do seu destino. O verdadeiro poder, pensou, enquanto ajustava um colar de contas no pescoço de uma cliente sorridente, não vinha de impor regras ou de julgar os outros. Vinha de saber quem se era e de nunca jamais deixar que alguém lhe tirasse. O Raízes Crioulas não era apenas uma loja, era um farol. E Amara era a sua orgulhosa guardiã.